Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje faremos a análise do fundo CVBI 11. Veremos seus principais pontos positivos e negativos. E para isso, vamos dar uma lida no relatório gerencial do mês de dezembro de 2022 desse fundo. Mas antes, tenho que lembrar vocês que esse vídeo não é indicação de compra ou de venda desse ativo. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Temos aqui informações gerais sobre o fundo imobiliário CVBI 11. Esse fundo iniciou suas atividades em julho de 2019. Seu código de negociação na B3 é CVBI 11. A VBI Real Estate é a gestora desse fundo e a BRL Trust ela é a administradora e escrituradora desse fundo. Sua taxa de administração total é de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, sendo que 0,90% é repassado ao gestor. E esse fundo ele não cobra taxa de performance. O FII, VBI, CRI, ele investe em CRIs, LH, que são letras hipotecárias, LCI, LIG, que são letras imobiliárias garantidas. Também pode investir em cotas de outros fundos imobiliários. Em CEPAC, que são certificados com potencial adicional de construção, emitidos com base na CVM 401, e ainda em FDICs, que são cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, que tenham como política de investimento exclusivamente atividades permitidas aos fundos imobiliários, e desde que essas cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM, ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos do regulamento em vigor. O fundo CVBI 11 atua no espectro de crédito amplo e investindo em CRIs com baixo risco e rentabilidade atrativa. 100% dos CRIs desse fundo possuem garantia imobiliária. Sua carteira é composta por ativos que ofereçam a recomposição da inflação e remunerem mensalmente o investidor. E esse fundo tem um spread-alvo no patamar de 3 a 4% ao ano. Esse fundo possui diversificação por segmento, reduzindo assim riscos setoriais. Ele investe no máximo 10% do seu patrimônio líquido em um único ativo imobiliário. E também ele investe no máximo 25% do seu patrimônio líquido em ativos subordinados. Até 25% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em uma única região metropolitana, sendo que a única exceção é a cidade de São Paulo, pois dependendo da situação, esse fundo pode ter até 100% do seu patrimônio líquido investido em São Paulo. O CVBI 11 também possui baixo risco na composição do portfólio. O rating mínimo para investimento é o CR9. Comentários da gestão. Encerramos o mês de dezembro com mais de R$ 1 bilhão alocado, representando 99,5% do patrimônio líquido do fundo. Ao final do mês, 94,2% do patrimônio líquido do fundo estava alocado em CRIs e operações estruturadas, com uma rentabilidade média ponderada de 16,1% ao ano, prazo médio de 4,4 anos e spread médio de 3% ao ano. 13,2% dos CRIs desse fundo estão indexados ao CDI, mais uma taxa média de 4,3% ao ano. E 86,8% estão indexados a IPCA, mais uma taxa média de 9% ao ano. E todos esses CRIs do fundo representam 94,2% do patrimônio líquido do CVBI. A carteira de ativos do CVBI ela é bem distribuída. Esse fundo atua no segmento residencial com 16%, 15% loteamento, 13% logística, 11% shopping centers, 12% multipropriedade, 11% no setor de varejo e ainda outros setores com percentuais que variam de 7%, 3% e 2%. Temos aqui a distribuição geográfica dos investimentos desse fundo, sendo que 44,5% dos seus investimentos estão no estado de São Paulo, 9,2% no Mato Grosso, 7,7% no Rio Grande do Sul, 7,4% no estado do Pará, 6,6% no Distrito Federal, 5,4% no estado do Tocantins e nos demais estados percentuais inferiores a 5%. 87% da sua carteira está indexada ao IPCA e 13% está indexado ao CDI. 38% dos seus investimentos têm um LTV entre 0% e 50%, 32% tem um LTV entre 51% e 65%,
15% possuem LTV entre 66% e 75%, e ainda 15% possuem LTV entre 76% e 90%. 8% dos seus CRIs têm vencimento em 2027, 17% possuem vencimento no ano de 2028 e 63% dos seus CRIs possuem vencimento no ano de 2030 ou após. Quanto ao rating de crédito, a maioria dos seus CRIs possuem rating A, sendo que 56% tem um rating A-. No mês de dezembro de 2022, a receita com CRIs foi de 10 milhões e 900 mil reais, outras receitas 2 milhões e 300 mil reais. Assim, o total de receitas desse fundo em dezembro foi de 13 milhões e 200 mil reais. Suas despesas totais foram de 900 mil reais, ficando assim com um resultado operacional de 12 milhões e 400 mil reais. Esse fundo também apresentou um resultado financeiro líquido aproximado de 300 mil reais, ficando assim com um lucro líquido de 12 milhões e 700 mil reais. Ele possuía uma reserva inicial de 1 milhão e 100 mil reais, guardou mais 500 mil reais, ficando assim com a reserva acumulada de 1 milhão e 600 mil reais, o que representa aproximadamente 15 centavos por cota. O fundo distribuiu 12 milhões e 100 mil reais, o que representa um resultado de R$ 1,10 por cota. Esse foi o valor do dividendo anunciado para o mês de janeiro de 2023. Temos aqui o detalhamento dos ativos investidos por esse fundo imobiliário. E aqui temos os 4 fundos imobiliários que o CVBI 11 investe. Temos aqui um resumo com as informações do CVBI 11. Seu patrimônio líquido é de pouco mais de R$ 1 bilhão. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 93,86 e esse fundo fechou cotado no dia 10 de fevereiro de 2023 a R$ 88,08, ficando assim com preço sobre o valor patrimonial de 0,94. Ou seja, o CVBI 11 está sendo negociado com 6% de desconto em relação ao valor patrimonial por cota. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou em dividendo por cota um valor de R$ 12,55, e esse valor representa um dividend yield de 14,25%. E o último dividendo anunciado por esse fundo foi de R$ 1,10 por cota, e esse valor representa um dividend yield de 1,25%. Atualmente, esse fundo possui 2,52% do seu patrimônio líquido em caixa. Ele também possui uma pequena alavancagem que representa apenas 0,70% do seu patrimônio líquido. Esse fundo possui gestão ativa e atua no segmento de papéis. Atualmente, 81% do seu patrimônio líquido está investido em CRIs, 11% em operações estruturadas e mais 5% em FIIs. 86,8% dos seus CRIs estão indexados a IPCA, mais uma taxa média de 9% ao ano, e 13,2% dos CRIs estão indexados a CDI, mais uma taxa média de 4,3% ao ano. Mais de 69 mil investidores são cotistas do CVBI 11, e quanto às maiores exposições desse fundo, 9,3% do seu patrimônio líquido está investido na operação estruturada FII, VBI, renda preferencial, 7% estão investidos no CRI iPort Town, e este CRI é indexado a IPCA, mais uma taxa média de 5,8%, 5,5% investidos no CRI Venâncio, e este CRI é indexado a IPCA, mais uma taxa média de 6% ao ano. E ainda 5,1% do seu patrimônio líquido estão investidos no CRI Salinas Premium Sênior, e este CRI é indexado a IPCA, mais uma taxa média de 9% ao ano. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou em dividendo um total de R$ 12,55. Já nos últimos 24 meses, esse retorno foi de R$ 25,20, e nos últimos 36 meses, esse fundo pagou um total em proventos de R$ 35,92. O CVBI 11 não cobra taxa de performance e a sua taxa de administração é de 1,05% sobre o valor de mercado do fundo. E ele possui uma liquidez média diária de R$ 2.600.000. Quanto aos pontos positivos, podemos destacar que o yield desse fundo imobiliário nos últimos 36 meses
chegou a 40,78%. Já como ponto negativo, eu deixava a alta exposição à operação estruturada desse fundo, que está em 9,3% do seu patrimônio líquido. Outro ponto positivo, temos a boa diversificação por segmento que esse fundo atua, e como ponto negativo, eu deixava que esse fundo, bem como vários outros fundos imobiliários que investem em CRIs indexados ao IPCA, sofreram no período de deflação, apresentando um baixo dividendo por causa desse período de deflação que houve nos meses de julho, agosto e setembro. Mas, como ponto positivo, eu deixar que ele está sendo negociado com 6% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E como ponto negativo, eu deixar que a cota a mercado desvalorizou nos últimos 12 meses um total de menos 11,50%. Isso pode ser ruim para quem carrega esse fundo há bastante tempo, porém para quem está comprando esse fundo atualmente é um ponto bem interessante, pois está comprando abaixo do seu valor patrimonial. Também como ponto positivo, eu destaco a boa liquidez desse fundo, o fato dele não cobrar taxa de performance, é ponto positivo também a sua taxa média de retorno bem elevada. Bem pessoal, e para vocês, quais os pontos positivos e negativos desse fundo? Coloque aí nos comentários a sua opinião. Beleza pessoal? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e nos acompanhe em mais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.